Oi pessoal, meu nome é Denise Trindade, sou terapeuta integrativa e facilitadora internacional do método Louise Hay. Hoje eu tô aqui para contar para vocês quem foi Louise Hay. Louise Hay foi uma escritora norte-americana que foi a pioneira no estudo da relação mente e corpo. Ela teve uma infância muito difícil, com muitos abusos físicos e sexuais. Quando ela tinha apenas 5 anos, ela foi violentada por um vizinho que ela chamava de velho bêbado. Esse vizinho ele foi preso, foi condenado a 15 anos e ela vivia atormentada com medo que esse vizinho fosse solto e voltasse para cobrar dela a injustiça que ela tinha feito com ele, porque os adultos que viviam à volta dela, ao invés de acolher essa criança que tinha sido violentada, ficavam acusando ela e dizendo que a culpa havia sido dela. Como se não bastasse isso, o padrasto dela também violentava ela física e sexualmente. Ela viveu uma infância muito pobre, muito carente de recursos, onde ela teve distorcida toda a sua imagem. Ela não se achava merecedora de nada, porque ela não tinha carinho, ela não tinha afeto, ela não tinha bens materiais, condições financeiras, ela não tinha nada. Até que com 15 anos ela decidiu que ela não precisava daquilo, e aí ela saiu da escola e ela fugiu de casa também. Conseguiu um trabalho como garçonete. Como ela não tinha essas relações de carinho, de afeto, de amor, todo homem que fosse gentil e carinhoso e se aproximasse dela, ela acabava entregando o corpo dela. Até que, com 16 anos, ela engravidou, sem a menor condição de cuidar dessa criança. E, felizmente, ela encontrou um casal com um lar amoroso querendo adotar. E aí ela entregou essa filha para adoção. E logo depois que a menina fez 5 dias, ela saiu da casa desse casal, voltou lá na casa da mãe dela, resgatou a mãe dela e disse: vamos embora, você não precisa mais disso. Ela tinha uma irmã de 10 anos que era fruto do relacionamento da mãe com esse padrasto. Essa irmã sempre foi a queridinha do padrasto, então a irmã não foi junto com a mãe dela, a irmã ficou vivendo com o padrasto. Ela conseguiu um trabalho e um local para a mãe dela morar. E aí depois ela foi embora com uma amiga para Chicago. Ficou um tempo em Chicago e depois foi para Nova York. Apesar de não ter estudado, ela era uma mulher muito bonita, então ela conseguiu um trabalho como modelo de alta costura. Acabou se casando, com um homem inglês muito influente, viajou o mundo com esse marido, ficou 14 anos casada. Mas apesar de trabalhar com o mundo da moda, ela sempre tinha a sua imagem muito distorcida e muitos problemas assim de aceitação. Quando ela fez 14 anos de casada, um dia depois do aniversário de 14 anos de casamento, o marido dela chegou e falou que o casamento estava acabando e que ele estava com outro relacionamento. E aí quando ela pensou, que a vida dela tinha alguma solução, aconteceu isso. Até que uma amiga convidou ela para assistir uma palestra na Igreja da Ciência da Mente. E o título da palestra era: Você pode mudar sua vida mudando seus pensamentos. E ela sentiu o que ela chamou de quentinho no coração. Aquilo chamou a atenção dela. Como assim? A gente pode mudar a vida mudando o pensamento? Meu Deus, era tudo que ela precisava mudar a vida dela, E aí ela assistiu essa palestra, ela ficou encantada com o que ela ouviu. E ela se dedicou a estudar nessa Igreja da Ciência da Mente, Estudou a relação mente e corpo. Ela mergulhou nos estudos, ficou em torno de 3 anos estudando nesse lugar, até que ela conseguiu uma espécie de um cargo lá, como se fosse uma espécie de uma conselheira, onde ela atendia as pessoas individualmente. E ela começou a fazer anotações dos problemas físicos que as pessoas se queixavam e o que elas estavam passando naquele momento emocionalmente falando. E aí ela começou a fazer essa relação da doença física com as emoções. E ela catalogou todas essas doenças e ela escreveu então seu primeiro livro, que é Cure Seu Corpo. Depois que ela escreveu esse livro, ela começou a dar palestras, começou a dar cursos, até que um belo dia ela foi surpreendida com um diagnóstico de câncer. E dentro do que ela estudou, o câncer, ele vem de raiva, ressentimento, coisas guardadas, E não era de se admirar que esse tipo de doença se manifestasse nela,
porque apesar de estar relativamente, né, levando uma vida diferente, estudando essa relação mente e corpo, ela ainda tinha muita coisa guardada no seu coração, daquela infância difícil que ela teve. Foi então que, como o câncer era um câncer muito avançado, os médicos já queriam fazer uma cirurgia imediatamente. E aí ela pensou, tá na hora de aplicar em mim o que eu ensino os outros a fazer. E aí o que ela fez? Ela pediu para se afastar por um tempo, né? Ela saiu de Nova York e aí ela começou a repensar toda a vida dela, né? Ela procurou uma nutricionista, ela mudou toda a alimentação dela, ela procurou práticas integrativas. Só que ela entendia que de nada daquilo ia adiantar se por acaso ela não mudasse aqueles padrões dela lá de raiva, de ressentimento que ela sentia pela mãe e pelo padrasto. Por mais que ela fizesse um tratamento até médico, aquele câncer ele ia voltar de alguma maneira, né? Se ela não procurasse ressignificar aqueles sentimentos que ela possuía com relação à mãe e o padrasto. Foi então que ela foi atrás da história da infância da mãe, da história da infância do padrasto. E aí ela descobriu que esse padrasto tinha sido criado num lar alemão, com muita violência, e que ele não podia oferecer para ela nada do que ele não teve. E ela sempre diz, né? Ela dizia que nós somos vítimas de vítimas, né? Então, os nossos pais, as pessoas que nos criaram, só puderam reproduzir para nós aquilo que eles aprenderam. Então, foi o que ela entendeu que aconteceu com ela. A mãe e o padrasto não poderiam oferecer nada de diferente para ela, porque eles não receberam nada também, né? Então, dentro do entendimento deles, eles fizeram o melhor que eles puderam. E aí, então, ela conseguiu, né, ressignificar toda aquela raiva, todo aquele ressentimento que ela possuía pela mãe e pelo padrasto. E aí, ela voltou 6 meses depois para Nova York, curada, né? Então, aplicou, né, a metodologia dela, o pensamento positivo, as afirmações positivas, mudou a alimentação, fez visualização, trabalhou o perdão. E aí ela sempre dizia que o perdão abre as portas do amor e que o amor tem o poder de curar, inclusive, doenças, né? Então, aí depois disso, ela criou um método, né, que tem influenciado e auxiliado muitas pessoas, milhares de pessoas, tem se beneficiado com o método da Louise Hay, né, que é um método vivencial, com muito exercício prático, com muitas anotações, visualizações, meditações, e vem auxiliado muitas pessoas ao redor do mundo, em mais de 70 países. Então as pessoas têm conseguido, né, superar seus problemas, né, ressignificar muitas coisas que têm pendente, trabalhar perdão, prosperidade, relacionamento, criança interior, através do método da Louise. Depois que ela curou esse câncer, então, um aluno, em uma das aulas dela, em uma das palestras, comentou com ela: Louise, mas isso tudo que você ensina, não ensina as pessoas apenas a curar o corpo, ensina as pessoas a curar a vida delas. Por que você não escreve outro livro falando sobre isso, né? E foi aí então que ela escreveu o livro Você Pode Curar Sua Vida, que se tornou um best-seller com mais de 65 milhões de cópias vendidas ao redor do mundo. E aí ela ficou muito famosa, ela criou a sua própria editora, que é Hay House, que é uma das principais editoras no segmento autoconhecimento, autodesenvolvimento. E aí a Louise, uma mulher que tinha tudo para não dar certo, tinha tudo para não ser nada, né? Se ela tivesse se apegado naquele sentimento de culpa, de ó vida, ao azar, como eu sofro, a minha mãe era isso, meu padrasto era aquilo. Aí o que ela fez? O que ela resolveu? Ela resolveu ressignificar tudo isso e seguir em frente, porque dentro do que a gente acredita, todos nós nascemos para ser felizes, todos nós nascemos e somos merecedores de amor incondicional. O universo, o Criador, seja lá o que for que você acredite, não colocou você nesse mundo para você sofrer, colocou nesse mundo para você ser feliz. E através dos nossos pensamentos nós conseguimos criar nossa realidade. E foi o que a Louise fez. Através do pensamento dela, ela conseguiu ressignificar a vida e criar sua própria realidade, tornando-se uma mulher muito famosa, uma mulher que impactou muitas vidas e trouxe muitos benefícios para várias pessoas. Tá certo? Por hoje era isso. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreve lá no meu canal. Um grande abraço a todos.